Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Você sabe que o Hora Geral, ele existe justamente para levar até você informação e sempre que eu posso trago convidados para que eles possam discutir temas de interesse do nosso público telespectador e também do internauta. Hoje não vai ser diferente. Aqui ao meu lado, um amigo, antes de mais nada, um amigo de escola, né? O advogado Richard Caco. Ele que é especialista em direito trabalhista e neste momento de pandemia eu tenho a certeza que existem muitas dúvidas e as dúvidas do nosso telespectador o Richard vai tentar esclarecer e deixar o nosso público bem informado. Lembrando que o nosso WhatsApp está à sua inteira disposição, que é o 981701434. Como não pode ser diferente, não se esqueça que eu estou com você. Richard, antes de mais nada, é uma satisfação entrevistá-lo, né? Você não mudou nada desde a época dos bancos escolares, coisa de alguns anos atrás. Qual o segredo? Bom, é melhor a gente não dizer quanto tempo, né, Douglas? Não vamos revelar aqui o nosso segredo. Mas é bom a gente citar, né? Na época do Liceu São Paulo, época de Liceu São Paulo. Domingos Fusquini. Nossa, que saudade daquele tempo. A tia Regina e o seu Gil estão vivos, morando Graças aqui a Deus. no Guarujá. Estão aqui, estão aqui. Cláudia, é verdade, né? é verdade. E é gostoso a gente recordar amigos e saber que o que nós pudemos aprender nos bancos escolares, e nós vivemos um bom período no liceu, a gente conseguiu, né, reproduzir em responsabilidade, para a vida. Trouxemos para a vida. Ensinamentos que não se apagam. Richard, advogado, eu jornalista, verdade. Né? E tudo isso uma prestação de serviço ao nosso público. Richard, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A nossa preocupação, diria a inicial, são dois aspectos que eu julgo importante para você poder colocar, esclarecer o nosso público. Recentemente, nós tivemos a reforma trabalhista e nós estamos na pandemia, ou seja, um momento difícil para muitos trabalhadores. Alguns até já foram dispensados, perderam seus empregos. Outros, né, o próprio patrão, né, fala assim, olha, é o seguinte, eu vou ter que reduzir 30% do meu salário, né, porque está difícil. Não, tá bom, mas e o meu período de trabalho? Não, é o mesmo. Ou seja, há alguns problemas que surgem neste momento de pandemia. O que você poderia ilustrar inicialmente com relação ao direito? Tá, antes de mais nada, um prazer, Douglas, estar no teu programa. Obrigado. De verdade, obrigado pelo convite. Nós temos duas situações, assim que surgiu a quarentena, motivada então pelo Covid-19, quarentena essa que foi decretada pelo governo do estado e pelos governos municipais, falando da nossa região. Nós tivemos duas medidas provisórias ainda vigentes, duas medidas provisórias criadas pelo governo federal, inicialmente a 927 e posteriormente a 936. Para que o nosso público possa entender, a medida provisória significa que ela não é permanente? Perfeito. A medida provisória ela tem vigência de 120 dias, com a possibilidade de se transformar em lei. Mas como é uma condição excepcional, nós acreditamos que não haverá transformação dessas medidas em legislação, mas a possibilidade da reedição dessas medidas provisórias, na medida em que a gente ainda não tem um limite, um termo final para essa quarentena. Nessas duas medidas provisórias, o que ela se resume para o nosso público entender? Perfeito. Assim que foi decretada a quarentena, então, estabelecimentos comerciais de diversa natureza, o empresariado de uma forma em geral, ele precisou encerrar suas atividades, fechar suas portas. E a questão maior qual era? Como é que ficam os contratos de trabalho? Então, a 927, na verdade, ela veio inicialmente para dar um fôlego para o empregador. Eu posso aqui trazer para você duas situações da 927. A primeira delas, a possibilidade de concessão de férias coletivas ou férias individuais. Não que isso já não tenha previsão legal, tem, mas tem uma característica toda especial para a concessão dessas férias. E além das férias, foi possível que o empregador, então, que tivesse aquele seu empregado atuando de forma presencial, que ele se deslocasse, ou melhor, que ele deslocasse esse empregado
para prestar serviços na sua residência, que é o teletrabalho, o home office. Embora seja também uma questão já prevista em lei, mas de imediato foram as duas situações que fizeram com que inúmeros contratos de trabalho não fossem rescindidos. Agora, Richard, é importante a gente explicar ao telespectador, óbvio que durante essa quarentena que nós ainda estamos vivendo, Sim. alguns funcionários foram dispensados. Perfeito. Mas, pelo que eu sei, não tem como, não tem a Justiça do Trabalho aberta para que eles possam ser indenizados, ou seja, receber as suas despesas, suas verbas empregatícias, enfim. Como que fica a situação deste funcionário que foi dispensado durante esta quarentena? Ele pode reivindicar a reinserção no seu trabalho ou não? Infelizmente não, Douglas. Vamos lembrar aqui que a rescisão do contrato de trabalho, além de ser faculdade do empregador, também é uma faculdade do empregado. Em qualquer momento, as partes podem rescindir o contrato de trabalho. O que, na verdade, a medida provisória trouxe foi exatamente, na verdade, as duas medidas provisórias. Elas trouxeram, então, a possibilidade que esses contratos de trabalho fossem mantidos. Vamos lembrar aqui que nas duas situações, nós temos hoje 7 milhões de empregos em que esses empregados se socorreram do benefício emergencial criado pelo governo federal. Os R$600. Não, esse é o auxílio emergencial, Sim. que tem uma natureza completamente distinta para o benefício emergencial, Tá. que vale somente para empregados que tiveram seus contratos de trabalho suspensos ou com jornada de trabalho reduzida por força da medida provisória 936. Agora, meu amigo Richard e amigos do Hora Geral, existe uma outra preocupação com relação aos autônomos, aos ambulantes, eles que estão praticamente sem condição de trabalhar. Né? Sim. Aonde que a lei pode ampará-los, né? Porque, segundo nós estamos aguardando aí, que a partir de junho o próprio governador João Dória vai começar a flexibilizar, abrir o comércio de uma Perfeito. forma gradativa, né? E essas pessoas que tiveram essas perdas, não conseguiram pagar suas contas, não pagaram seus aluguéis, não conseguiram trabalhar, elas têm uma instância, um fórum para tentar reivindicar os seus direitos perdidos nesta pandemia? Infelizmente, Douglas, o direito do trabalho ele não socorre essas pessoas. Tanto a medida provisória 927 quanto a 936 vieram em socorro daqueles empregados vinculados pelo regime seletista, aqueles que tinham contrato de trabalho assinado em carteira e que então tiveram a permissão por força desse instrumento criado pelo governo federal para que se afastassem do trabalho mediante o recebimento de um benefício pago pelo governo, esse então o benefício emergencial, seja em caso de suspensão, seja em caso de redução de jornada. E para responder à tua pergunta, essas pessoas que não tiveram ou que não têm vínculo empregatício reconhecido... São os que estão na informalidade. Perfeito, perfeito. Sobrou para eles, infelizmente, esses R$600 que é pago através do auxílio emergencial. Que o próprio ministro Paulo Guedes já está acenando da última parcela ser em torno de R$200 e não de 600. Ou a prorrogação do benefício, além dos 3 meses previstos com R$600 mensais, é possível uma prorrogação com pagamento, então, da parcela de 200. Nós estamos conversando no Hora Geral de hoje com um advogado especialista em direito trabalhista, o Richard Caco. Richard, tem um outro aspecto, vamos trazer aqui as características da nossa região. O polo petroquímico e o maior porto da América Latina na cidade de Santos. Sim. Esta semana, uma decisão da Justiça, né, voltou atrás com relação à dispensa de 900 metalúrgicos na Uzi Minas, sendo que alguns anos atrás a própria Uzi Minas dispensou 4.000. Nós observamos também a falta de qualificação profissional no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Em resumo, nós temos as características turísticas das cidades, mas a gente não consegue ver esse investimento no turismo. Aonde eu quero chegar? Será que não está na hora do brasileiro não esperar só o que o governo ou os municípios podem oferecer e eles começar a fazer o trabalho inverso, ou seja,
de procurar a sua qualificação. Eu acredito que o microempreendedor individual ele vem justamente para dar um up naquele trabalhador, né? Porque eu observo que muitos ainda estão na zona de conforto. Pô, quero fazer um concurso, vai eu fico numa boa, ninguém manda embora, ganho meu dinheirinho, tá bom. Poxa, mas eu acho que todo mundo quer crescer profissionalmente. Eu acredito que você queira crescer na sua profissão e eu na minha. Não há dúvida. Será que essa reforma trabalhista acaba fazendo com que as pessoas saiam um pouco na zona de conforto, os trabalhadores? Eu não tenho dúvida. Vamos primeiro responder em relação acabei fazendo um mix aí de perguntas. Vamos responder primeiro em relação a esses funcionários. São 900 funcionários que a Uzi Minas tenciona mandar embora. Há uma discussão com o Ministério Público do Trabalho e também com o Sindicato dos Metalúrgicos, que tenta viabilizar, então, a manutenção desses empregos, porque você imagina 900 famílias exatamente isso. Desempregadas na região, para o ciclo econômico da Baixada Santista, é uma perda imensurável. E são famílias que não moram só em Cubatão, moram nas cidades da região. Sim. Eu queria só lembrar que, em relação a isso, que a reforma trabalhista de 2017, ela passou a permitir, Douglas, o que a gente chama de demissão em massa. Antes da reforma trabalhista, necessariamente, para você demitir uma quantidade grande dessas de funcionários, era preciso uma negociação coletiva com o sindicato de classe. Ia falar dos sindicatos. Isso era fundamental. A reforma trabalhista ela eliminou isso. Então, e enfraqueceu os sindicatos também. Sim, extremamente. Né? E o que acontece? Não é só a Uzi Minas que está demitindo 900 funcionários. Uma última notícia é que a Latam demitiu 1.400 funcionários. Então, eu acho que é uma preocupação que nossos governantes deveriam ter, não há dúvida em relação a isso. E o que me chama a atenção, se você me permitir, por Douglas, favor, é que somente o governo federal hoje atuou para a proteção dos contratos de trabalho. Embora a legislação que trate do direito do trabalho ela seja toda federal, eu acho que nesse momento de dificuldade econômica que o empregador e o empregado estão passando, nós precisaríamos ter uma intervenção dos governos municipais. E eu vou te explicar onde. Todo empregador, todo empregado ou todo autônomo prestador de serviço é um munícipe. Ele recolhe seus impostos. Eu ia falar sobre isso. Ele recolhe ISS, ele paga IPTU. Diga para mim qual foi a prefeitura da Baixada Santista que isentou, que prorrogou o pagamento de ISS de IPTU. E de IPTU. Nenhuma. Algumas ou várias cidades da região sul do país deram até 120 dias de prorrogação para que seus munícipes, autônomos, empregados e empregadores, deixassem de pagar os seus impostos. Richard, a gente está quase chegando no final do primeiro bloco dessa entrevista. Eu sempre espero, através dos meus entrevistados, que eles deixem uma alternativa para o meu público não ficar mais com a cabeça quente. Ou seja, como fazer com relação ao enfraquecimento dos sindicatos? Como fazer para tentar retomar esse trabalho? Como fazer para a gente provocar o otimismo na classe trabalhadora, porque é ela quem vai contribuir para a retomada do país? Eu acho que a grande fase... o que se fala muito, na verdade, né, é que isso vai passar. Não é isso? Essa é a grande frase assim. Não é eterno, vai passar. Aí, de otimismo que a gente tem que passar. Mas o advogado ele está sempre preocupado com o que vai acontecer lá na frente, né? Então, me perguntaram outro dia o que eu diria para empregados e empregadores hoje para a manutenção dos contratos de trabalho. Porque é o que hoje o advogado trabalhista ele é mais perguntado, né? O seu cliente, o advogado empresarial, que advoga para os empregadores, sim, o empregador ele quer uma solução. O que ele faz com a empresa dele que está fechada para manter esses contratos de trabalho? E eu não tenho dúvida de dizer para você que hoje o mecanismo para preservar esses empregos, de fato, é a suspensão contratual prevista pela medida provisória. Mas qual é a minha preocupação?
Essa suspensão contratual, ela tem prazo certo e determinado de 60 dias. A medida provisória, ela foi editada no dia 1º de abril. Aquele empregador que, na sequência da edição da medida provisória, suspendeu os contratos de trabalho dos seus empregados e, por força disso, teve um alívio na sua folha, porque ele deixou de pagar salários, quem paga, digamos assim, o salário através desse benefício emergencial é o governo federal. Esse prazo de 60 dias, ele se esgota agora ao final de maio. E aí nós, possivelmente, teremos a retomada da economia. Esse empregador terá fôlego para restabelecer o contrato de trabalho e fazer o pagamento desse salário? E se o empregador teve que ficar com o comércio fechado? Teve que ficar Por o comércio exemplo, fechado. Então, senão ele não teria declarado a suspensão do contrato. Então, como é que ele vai conseguir, Fábio? Então, nós estamos esperando, nós que eu digo, o mundo jurídico, a edição de uma nova medida provisória ou a permissão de que a suspensão ela seja prorrogada por pelo menos mais 60 dias. Richard, mais uma última pergunta, que isso também me preocupa muito, ou seja, o empregador que fala assim, olha, para o trabalhador, eu vou reduzir em 30% do teu salário, entendeu? Porque está meio difícil a situação, essa pandemia, tu aceita? Senão vou ter que dispensar. Aí o trabalhador é obrigado a aceitar. Mas e o horário de trabalho? Não, é o mesmo. É correto o trabalhador aceitar essa redução por parte do empregador, mas não mexer na carga horária dele? De forma nenhuma, Douglas. A medida provisória, ela trouxe uma condicional para a redução da jornada de trabalho. Bom, primeiro ela permite que haja uma redução de 25%, 50% ou 70%. Ah, existe essa regra? Existe essa regra. Por acordo individual, a regra é essa. Redução de 25%, 50% ou 70%. Por negociação coletiva, quando nós então envolvemos o sindicato, é possível estabelecer um outro percentual. Mas, ao mesmo tempo em que há a permissão desse acordo individual para negociar a redução de jornada, ou melhor, de salários, automaticamente nós teremos, proporcionalmente, também a redução da jornada de trabalho. E isso é feito, negociado diretamente com o empregador? Diretamente entre empregado e empregador. Se ele estiver meio irredutivo? É possível que ele diga, eu não quero a redução da minha jornada de O trabalho. trabalhador faz? É um direito dele. Ele denuncia no trabalho? Não, não há denúncia nenhuma. Não há denúncia nenhuma, só porque ele precisa assinar. Ele não Ah, aceita. Mas aí vem aquela história da perda do emprego. Então, muita gente pergunta para mim, o que o empregado deve fazer nessa hora? Não aceitar? Eu digo o seguinte, pergunte para esses 7 milhões que tiveram um contrato de trabalho reduzido. Se eles aceitariam ou não. Ou se eles preferiam perder o emprego. É verdade. Essa é a grande questão. Richard Caco, advogado especialista em direito trabalhista. Richard, tem mais questionamentos, mas eu vou deixar para um outro programa, entendeu? Para que a gente possa vir aqui. Quando você me convidar, vou convidar sim. Voltarei. Você quer deixar algum endereço, algum telefone, Instagram, para que as pessoas possam, de repente, entrar em contato, tirar algumas dúvidas com você? Sim, ou você sem prefere problema. deixar o WhatsApp do Hora Geral, assim eu repasso para você? Ser. É melhor? Eu só queria passar uma mensagem, Douglas. Por favor. Eu tenho, assim, quase 30 anos de advocacia. Trabalho nas Amari Marcondes, advogados associados, que presta serviços em Santos há quase 50 anos. Nossa. É a maior crise, sem dúvida nenhuma, a maior crise que nós vivenciamos Nesse período de existência do escritório? Nesse período de existência do escritório, sem dúvida nenhuma. Mas vamos passar por essa, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho a certeza. Mande um abraço especial ao corpo de advogados lá do seu escritório. Né? O espaço do Hora Geral estará sempre aberto para vocês. Eu sei que não é só advogados trabalhistas que o escritório tem, né? A gente pode trazer outros temas, porque o intuito do Hora Geral é de levar a informação. Eu tá sei certo? disso. Obrigado. Mande um abraço especial para os seus pais. Muito obrigado. Continua mais um pouco. Conversamos com o Richard Caco, advogado especialista em direito trabalhista. Você tem alguma dúvida? É simples. O nosso WhatsApp está na tela, o Fábio está colocando. O que vai acontecer? Você vai mandar a pergunta pelo WhatsApp, o 981 70 14 34. A pergunta que vier, eu vou repassar para o doutor Richard e ele vai entrar em contato com você. Às vezes uma dúvida simples, mas o importante é você tirar a sua dúvida com um advogado, com uma pessoa que vai lhe orientar
segundo a lei do que de repente, um amigo falou e aí não deu certo, né? Então, nada melhor você se utilizar. 98170-1484. Um rápido intervalo, eu volto já com Hora Geral. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Já estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral. E aqui ao meu lado a minha amiga Carmen Silvia. Aí você fala, poxa Douglas, por que sua amiga? Porque ela é uma figura respeitada numa das áreas mais importantes nos dias de hoje, que é a área da saúde, né? Ela é pediatra, ela trabalha na UTI pediátrica, ou seja, tem um trabalho todo voltado na saúde. E, além disso, a minha amiga Carmen, a doutora Carmen, né, falando corretamente, ela recentemente foi infectada com o Covid-19 e conseguiu, graças a Deus, né, passar por esse momento terrível que nós estamos passando, ou uma parcela significativa da nossa sociedade. Doutora Carmen, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Geral. Agora mais tranquila, né? Bem mais. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, né? Nós estamos sendo transmitidos pela TV e também nas redes sociais. São muitos os nossos telespectadores e internautas. Eu acho que a primeira pergunta interessante a fazer é a seguinte. A doutora Carmen, sendo uma médica pediatra, vivendo diariamente no contato de pessoas através da Unidade Básica de Saúde de Morrinhos, né, lá no Guilherme Álvaro, ou então em São Paulo. Não só alguns médicos, mas alguns enfermeiros acabaram se infectando com o Covid-19. Dá para saber aonde foi que vocês pegaram, se infectaram com o Covid-19 e conseguiram passar ilesos dessa pandemia, doutora? Fica difícil saber exatamente o local, né? Por trabalhar em diversos lugares. Em São Paulo, no Santo Amaro e na UBS. Você examina várias pessoas que podem ser assintomáticas, nem todas vão ter os sintomas e podem ser portadores. Então, fica difícil você definir quem é, quem não tem. Sim. Então, você está examinando, mesmo tomando todas as precauções que a gente toma, de máscara, de cuidados, de às vezes luva, de tudo cuidado que você pode imaginar e deve ter e tem que ter. Infelizmente, a gente está em contato direto com o vírus em toda a unidade, que é a unidade hospitalar, que é a unidade de saúde. Você está frente ao vírus direto. Bom, nós estamos com uma médica que se infectou com o Covid-19, né? E uma das perguntas também que eu tenho a certeza que o público gostaria de fazer, quais foram os sintomas, doutora Carmen? Eu comecei com uma tosse, que a princípio eu achei que seria até alérgica. Não dei tanta importância. Mas depois ela foi piorando, tive febre e comecei com uma dispneia, que seria uma falta de ar. Aí foi me preocupando, eu fui procurar um colega, fui procurar o hospital, aí fiz o raio-x, fiz a tomografia, isso foi piorando e acabei sendo internada. Fiquei 6 dias internada. Na UTI? Não, na UTI Tá. não cheguei, graças a Deus. Fiquei no quarto, mas foram horríveis. Foram 6 dias angustiantes. Chegou a tomar cloroquina ou não? Tomei, mas sob supervisão médica, Tá. ficando claro isso. Tá. Fazendo eletrocardiograma todos os dias, fazendo os exames todos os dias. Os exames, por exemplo, do pulmão. coração. Do coração, pô. Para tomar cloroquina, você tem que ter um controle. Não aconselho a tomar por conta própria. Sem uma prescrição Sem médica, uma orientação por exemplo. médica, sem uma supervisão médica.
eu estava sob supervisão médica. Agora, o que significa? A doutora Carmen, que é médica pediatra, ela pegou o Covid-19, ela conseguiu, ela foi curada, então ela já está imune, ou seja, a doutora Carmen, por exemplo, não vai mais pegar o Covid-19 ou pode ainda pegar? Isso ainda é duvidoso, não existe ainda uma coisa certa, um martelo batido de que eu estou imune. Sim. A gente acredita que há uma tendência sim. Você está imune pelo menos um ano, você está garantida, mas não é certeza. Continuo com todas as medidas de precaução. Sim. Continuam normais, cada vez mais atenta, sempre esperta, porque não é certo. Esse vírus nada é certo ainda. Bom, a gente está chegando quase no final do Hora Geral de hoje, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para a doutora Carmen Silva. Durante o momento que a doutora estava adoecida por causa do Covid, estava no hospital, o que mais lhe preocupou durante esse período que a doutora Carmen Silva estava internada? O que mais preocupou, o que mais passou pela sua cabeça de preocupação? De morrer, parar na UTI e morrer sozinha, sem ver minha mãe, sem ver minha irmã, meus sobrinhos. A minha sobrinha estava doente em casa e fui eu que passei para ela, só pode ter sido eu, porque eles não saíam de casa. Mas você entrava e saía? Eu entrava e saía de ambiente hospitalar e eu peguei a doença. Então eu estava isolada dentro de um hospital, sabendo que ela estava em casa, cansada e doente, e eu não podia fazer nada. Isso foi angustiante, eu não sabia como ela estava exatamente, sim, e eu não sabia se o dia seguinte eu ia acordar numa UTI, eu ia acordar bem, como ia ser o dia seguinte, você nunca sabe. Como você vai evoluir. E ainda você saber que um ente amado seu, mais querido de sua vida, está lá em casa sozinha, sem você estar perto, sem você ver como é que está. É horrível, é angustiante, eu não desejo para ninguém. Graças a Deus você conseguiu superar. Quer deixar algum recado, uns 30 segundos finais para o público? Porque eu acho importante o seu relato, por favor. Gente, não existe ainda remédio que vá curar esse vírus, tá? Não existe vacina e não existe remédio. Então, é a prevenção. É a única coisa que vai nos proteger. Vamos nos prevenir. É máscara, é higiene, é lavar as mãos, é o álcool gel, é a higiene quando você vai tossir, espirrar, é o que vai nos proteger. E, se possível, isolamento social. Só saia estritamente necessário. É o que eu posso dizer. Obrigado, viu, doutora Carmen Silva, pela participação. Continua mais um pouco. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. O relato foi fundamental, a orientação e a informação também de uma médica pediatra, uma pessoa que já vive há vários anos, né, nesse ambiente de hospital, de UTI pediátrica, e mesmo assim ela contraiu o Covid e conseguiu superar, né? Então, que o exemplo dela possa ser um exemplo para todos nós. A prevenção é fundamental, né? Obrigado pelo carinho, nós voltamos amanhã em mais uma edição do Hora Geral. Um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.